Olá, amigo. Vamos para mais um vídeo do nosso curso de programação orientado a objetos com Java. Estamos na parte básica da linguagem. Essa é a primeira temporada, vamos chamar assim. Esse é o nosso sexto episódio. Aqui são os meus slides, tá? Que eu uso nas minhas aulas da universidade. Tá aqui meu e-mail se você quiser entrar em contato ou se você quiser deixar algum comentário lá no vídeo, fique à vontade. Nós paramos aqui no slide 30 e alguma coisa, 34, 35, alguma coisa assim, 35, que ia falar exatamente hoje dos comandos de seleção, porque existem dois comandos de seleção no Java. Um comando de seleção é o if, o outro comando é o switch, que permitem que você tome caminhos diferentes dentro do algoritmo, que você faça o teste de alguma expressão lógica para que você tome algum conjunto de comandos ou não tome algum conjunto de comandos, tá certo? Então, o if, que é o primeiro comando de seleção do Java, ele tem essa sintaxe aqui, deixa eu maximizar para a gente poder ver em tela cheia. Ele tem essa sintaxe aqui, tá certo? Onde eu tenho o if, que é uma palavra reservada. Entre parênteses, eu tenho uma expressão lógica, e aí essa expressão lógica vai ser uma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. E aí eu tenho um abre-chaves, fecha-chaves e um conjunto de comandos que estão associados caso essa expressão lógica seja verdadeira. Então, tudo será executado aqui se essa expressão lógica for verdadeira. Além disso, eu tenho uma outra sintaxe para o comando if, que é o comando if com else, que é se a expressão lógica for verdadeira, eu faço esse conjunto de comandos. Em caso dessa expressão lógica ser falsa, eu faço esse outro conjunto de comandos. Então, nesse eu faço um único teste, nesse eu faço dois. Esse aqui, se a expressão lógica for verdadeira, eu faço, se não, eu continuo meu fluxo normal do programa. Nesse outro, eu tenho um conjunto de comandos para quando a expressão lógica for verdadeira e um outro conjunto de comandos com a expressão lógica falsa. Cada programa, né, cada algoritmo vai definir o que é que você vai precisar e o que é que você não vai precisar. Então, na verdade, quando você vai usar e quando não vai usar, depende muito, realmente, muito não, depende exclusivamente do programa e do problema que você tem para resolver, tá certo? Eu tenho aqui um exemplo, onde estou apenas deixando o método main sendo visualizado, tá certo? Aqui, muito provavelmente, tem outros elementos aí que fazem parte da classe para poder ser executada, mas aqui eu só deixei o método main. O que, é que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou lendo dois valores, vocês estão vendo aqui, ó, lendo o valor 1 e lendo o valor 2, e dizendo assim, ó, o maior valor lido foi, e aí eu vou dizer se é o primeiro ou se é o segundo. O que, é que eu faço? Um teste de valor 1 e de valor 2. Então, se valor 1 for maior do que valor 2, essa é uma expressão lógica, né? Ele vai dar verdadeiro ou falso, dependendo dos valores que eu digito aqui. Então, ele vai imprimir um ou vai imprimir o outro, tá certo? Então, imagine que eu digito aqui 10 para o valor 1 e 2 para o valor 2, ele vai perguntar, 10 é maior do que 2, verdadeiro, imprime o valor 1. Se for o contrário, se eu digitar 2 aqui, 10 aqui, quando ele perguntar isso, vai dar falso e vai entrar aqui, tá certo? Imprimindo o valor 2. Vou deixar aí para que você imagine, né? O que aconteceria se eu digitasse 3 e 3 aqui, tá certo? O que ia imprimir. Tudo bem? Então, esse é o comando de seleção if. Eu vou pular aqui alguns slides e vou mostrar o comando switch, tá? Todos esses slides que eu estou pulando são exercícios, nós vamos voltar para eles, tá? O outro comando de seleção do Java é o switch, tá certo? É o switch, que permite escolher entre um conjunto de elementos, aquele que casa, vamos botar entre aspas, com a expressão, tá certo? Que permite que eu possa fazer a comparação de cada um desses elementos com esse valor que está aqui. Então, a sintaxe é essa aqui, switch, uma expressão, case, uma constante, dois pontos, um bloco de comandos e break. E aí eu posso ter vários outros cases e opcionalmente um valor default que se não entrar em nenhum desses elementos case, ele vai entrar no default. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil de a gente entender. Depois eu volto para esse slide para mostrar quais são os tipos que eu posso testar. Eu criei aqui duas variáveis, x e y, x com 1 e y com 1, e fiz assim, ó, switch x, tá certo? O que seria esse switch x? Eu vou testar, desculpe, alguns valores
com o valor de x. Então eu testo se é 1, se é 2, se é 3 ou se é default. Então aqui, na verdade, como eu digitei 1, tá certo? Evidentemente ele vai entrar aqui. Mas eu poderia fazer a leitura do x e testar para qual deles entrar. Se esse aqui fosse 3, ele não entraria no case 1, não entraria no case 2 e não entraria no case 3. Então, na verdade, aquilo que eu falei é o que casa com o que está no case. Então, se x aqui for 3, ele entra aqui. Se x for 1, ele entra aqui. Se for 2, entra aqui. Nesse caso, se for qualquer outro número, 20, por exemplo, ele vai entrar aqui. Beleza? Aqui, ó, é quanto ele vai imprimir. Ele vai imprimir y2. Por quê? Porque ele entrou aqui, tá certo? No case 1, né? Já que era 1. Incrementou y de 1, que era 1 também, né? Então, 1 mais 1, 2. Né? Pula todos esses elementos e imprime 2. Beleza? Deixa eu voltar aqui só para a gente poder entender aqui. A expressão que vai ser usada no switch, que é essa aqui, ó, ela pode ser de um desses tipos aqui. Byte, short, int ou char. Somente esses, tá? Byte, short, int e char. São os elementos que estão que podem estar presentes aqui nessa expressão. O comando break entre um case e outro serve para que você possa deixar de testar os outros casos e sair do switch, tá certo? Então, se a gente olhar isso aqui, veja que tem um break entre um e outro, tá? No exemplo, você vê que tem um break entre um e outro, certo? E aí eu vou ler o que está aqui, ó. Caso não seja colocado, né, o break, é evidente, né? Todos os comandos serão efetuados sem verificar o teste, tá certo? Então aqui, ó, esse é o exemplo que nós vimos. Vamos ver esse outro, que a diferença entre esse e esse é, na verdade, que eu não tenho break, tá vendo? Eu não tenho break em canto nenhum. E aqui ele está dizendo o seguinte, que vai imprimir é 11. Como assim 11? Que ele vai testar, ó. X é 1? É. Então, y recebe y mais 1. 2. Só que ele fala que se você não coloca o break, ele vai entrar em todos os outros cases. Então, ele vai entrar nesse, nesse e nesse. Então, 2, que já tinha aqui, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. Por isso que ele vai imprimir 11. Então, é obrigatório colocar o break, tá? Se você não coloca esse break aqui, como a gente tem nesse exemplo, ele acaba entrando em todos aqui. Na verdade, imaginando que aqui fosse 3, por exemplo, ele não faria esse, né? Porque não casou, não faria esse, faria esse. Então, ele faria, além desse, o default. Tá certo? Então, ele entraria aqui, 3 mais 3, 6, e depois 6 mais 4 imprimiria 10 aqui. Opa, desculpe. Não. 1 mais 3, 4, né? Ele não entra com 3. 1 mais 3, 4, e depois 4 mais 4, 8. Imprimiria 8. Tudo bem? Então, assim, o que você tem que ter em mente quando você vai usar o switch é que você vai testar essa expressão frente a várias constantes dessas. Na constante que casar, ele vai entrar e você precisa colocar um break para que ele não entre nos outros. E você pode usar um default aí, que é um opcional, que caso não case com das constantes, com nenhuma das constantes que foram definidas, aí ele entra no default. Então, switch e if são os comandos de seleção que tem no Java. Beleza? Então, veja, nossa aula morreria aqui, mas eu vou resolver alguns desses problemas, tá certo? Aquele outro exemplo que eu comentei ainda há pouco, que eu disse, se for 3 e 3, o que vai acontecer? O que ele vai fazer é o seguinte, 3 é maior do que 3, falso, vai entrar aqui, vai imprimir 3. Não está errado, mas também não estou dizendo que os valores são iguais. Eu tenho um outro exemplo desse mesmo problema, onde eu estou lendo dois números e digo quem é maior e quem é menor. Então, nesse caso, eu estou dizendo que x é maior do que y, x é menor do que y, ou x é igual a y, baseado em dois valores que eu li aqui. O detalhe, pessoal, e aí eu quero que vocês arrumem, é que eu não sei quem é x e não sei quem é y. Por exemplo, eu leio 3 aqui, leio 5, 3 é maior do que 5, falso, 3 é menor do que y, ou do que 5, verdadeiro, então eu imprimi aqui, x é menor do que y, mas eu não sei quem é x e não sei quem é y, tá certo? Então eu queria que vocês adaptassem esse problema para que ele imprimisse aqui os valores que foram lidos.
e não a constante x é maior do que y. Teria que imprimir 3 é maior do que 5, pensando nisso aqui. Ou 2, quer dizer, 3 é maior do que 5, não imprimir, né, pessoal? 7 é maior do que 5 e aqui, por exemplo, 3 é menor do que 8. E aqui 2 é igual a 2, alguma coisa assim. Mas eu queria que vocês adaptassem esse algoritmo para isso. Caso tenha alguma dúvida, tá certo? Mande um e-mail ou então poste aí no vídeo que eu posso dar uma olhada naquilo que você resolveu. Ok? Mas voltando aqui, né, eu tenho vários exercícios. Eu tenho esse, por exemplo, ó, faça um programa em Java que lê 2 números e imprima quantos deles são pares. Dificuldade aqui fácil, tá certo? Eu tenho outro que também é fácil. Faça um programa em Java que leia o nome e as 3 notas de um aluno. A seguir, o programa deverá calcular a média e informar se o aluno está aprovado ou reprovado, dependendo do valor da média, que nesse caso foi 5. Então, se o aluno teve média maior ou igual a 5, ele está aprovado. Se ele teve uma média menor do que essa, está reprovado. Também um exercício fácil. Um outro, faça um programa que lê as idades de 4 irmãos e some as idades daqueles que têm mais de 15 anos, tá certo? Um outro exercício também é fácil. Um outro um pouquinho mais difícil, mas também nada demais, tá certo? 2 programadores de empresas diferentes querem saber quem ganha mais. Faça um programa que leia o nome e o salário dos dois e imprima o nome do programador que ganha mais. Não o salário, o nome. E esse é o último, tá certo? Da lista de exercícios do IFE, tá certo? Já é um pouquinho mais chato, mas também nada muito difícil. O professor da disciplina de fundamentos quer saber quanto, vamos consertar isso aqui, né? Vamos voltar. Quanto vai pagar de imposto de renda? Ele pediu para você fazer um programa que lê o seu salário, calcule e mostre o valor a ser pago do imposto de renda baseado nessa tabela, tá certo? Então, até R$1.000, já que aqui está falando de 1.000, é isento, de 1.000 a 3.000, 6,5, de 3 a 5.000, 9 e acima de 5.000, 12. E aí você vai calcular quanto é que ele vai pagar de imposto de renda. Bom, vou escolher aqui esse, por exemplo, o nome, ler o nome e as 3 notas e dizer se o aluno está aprovado ou não, para poder mostrar também a média, tá certo? Vamos resolver esse problema aqui no Eclipse, só para a gente não perder o costume, tá certo? Então, vamos aqui criar uma nova classe, tá certo? Cliquei ali naquele botãozinho, mas eu não estou em nenhum pacote, tá certo? Cliquei agora de novo, aí agora sim, sei lá, exercício 4, eu não sei exatamente. Aqui tem o exercício 3, aqui agora é exercício 4, tá certo? Deixo aqui marcado, aqui estou no Eclipse. Então ele vai gerar para mim esses elementos, vamos apagar aqui. Vamos dar um pouquinho de zoom, né? Para a gente poder fazer o exercício. Então ele pede para ler o nome e as 3 notas, tá certo? Eu vou fazer isso com JOptionPen, mas poderia fazer com qualquer coisa. String nome igual a JOptionPen. Eu coloquei JOP e coloquei Ctrl espaço e ele preencheu para mim. Além disso, ele já fez a importação da classe aqui em cima, tá certo? Isso acaba facilitando um pouco a nossa vida. Show input dialog, nome. Então aqui ele vai digitar o nome do aluno. E depois eu vou ler as notas. String, vou chamar aqui de leitura, porque a leitura, como vocês sabem, JOptionPen é sempre por meio de strings. Então, sendo por meio de strings, eu vou ter que fazer de qualquer forma a conversão. Então, tanto faz eu botar o nome que eu quiser ali, porque eu vou sobrescrever essa variável, tá certo? Digite a primeira nota, certo? Então, aqui ele vai digitar a primeira nota e eu vou fazer a conversão. Posso fazer com double ou com float. Double nota 1 vai ser double.passe double, que é para poder transformar a string num double, leitura, tá certo? Então eu estou transformando aí o que eu li num double e vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Para a gente aproveitar e ganhar um pouco de tempo. Aqui vai ser leitura mesmo, tá certo? Para não dar erro. Aqui também vai ser leitura mesmo, porque eu vou reaproveitar a variável.
Só que aqui ele está reclamando, está dizendo o seguinte, ó, variável duplicada, tá certo? Por quê? Porque eu declarei ela aqui, ela tem a mesma declaração. Eu posso tirar, só que se eu tirar, o que, que vai acontecer? Eu vou cobrir a nota 1, não é o que eu quero, tá certo? Então, eu vou fazer com que isso vire nota 2 e isso que vire nota 3, certo? Então, aqui vai ser digite a segunda nota e aqui é digite a terceira nota, certo? Então, eu tenho a leitura do nome e a leitura de 3 notas. E aí, agora eu vou calcular a média. Então, a média seria também um double. Double média vai ser igual a quem? Vou somar, né? Opa, soma não. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Então, eu tenho uma média, certo? Bom, até aí não precisava nem do if, né? Vai precisar agora para poder dizer se ele está aprovado ou não. Como é que eu sei que ele está aprovado? Se essa média que eu calculei aqui, ela for, melhor dizendo, maior ou igual a 5. Então, eu vou fazer o seguinte, if, tá certo? Eu apertei Ctrl espaço para ele poder gerar para mim. Eu posso fazer if normal ou if com else. Então, vou fazer esse if com else. Ele já gera tudo para mim. Onde a condição, eu vou perguntar, média maior ou igual a 5. Certo? E aí, o que eu vou dizer? O aluno tem nome, está aprovado. Certo? Então, se a média é maior do que 5, o aluno está aprovado. Se não, é porque a média é menor ou igual a 5. Então, o que eu tenho que dizer? O aluno, vou dar um espaço aqui, certo? Para ele não ficar colado. Nome está reprovado. E eu vou dizer assim, ó, com média igual mais média. Posso fazer isso aqui, né? Com média igual mais, dá um espaço que fica mais bonitinho, mais organizado. Lembrando que esse espaço não tem nada a ver com esse espaço aqui, tá? São coisas bem diferentes, tá? Se você tiver dúvida, é só perguntar. Ok? Vamos fazer o teste. Aqui ele está dizendo que eu tenho caracteres que estão com problema, tá? Vou salvar como TF8, porque na verdade tem esse cara aqui, né? Mas com acento. Vamos rodar. Vamos ver se dá tudo certo, né? Ele vai pedir o nome. Nome. Andrés. Digita a primeira nota. 3. Digita a segunda nota. 5,5. Digita a terceira nota. 9. Um cara que veio melhorando, né? Então, no final, ele imprimiu aqui, o aluno Andrés está aprovado com média 5,8, que quando eu somei as 3 notas e dividi por 3, ele deu esse número com essa dízima, né? Então, a gente pode formatar isso aqui, tá certo? Mas vamos ver isso em outro momento. E, na verdade, eu tenho como dizer que eu quero isso com tantas casas decimais, né? Então, aqui, por exemplo, poderia dizer que eu quero com uma ou com 2 casas decimais. Ok? Então, esse é o nosso exercício, um exercício bastante simples, tá? Vamos salvar aqui. E vamos resolver um outro para a gente encerrar o nosso vídeo. Esse outro exercício, que é para calcular quanto vai pagar de imposto de renda, eu preciso saber quanto é o salário para poder me encaixar numa dessas daqui, tá certo? Vamos ver então. Vamos criar uma outra classe, vamos chamar de exercício 5. Certo? Que também vai ser com o método main. Vamos tirar mais uma vez isso aqui, tá? Então, ele pede para que você calcule o salário, tá certo? Vamos fazer esse cálculo do salário com scanner. Scanner. Apertei Ctrl espaço, ele já fez o import, tá? Scan igual a new de scanner. System.in, configurando aí para que eu possa ler do teclado. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, double salário igual a scan ponto next double, tá certo? Antes eu vou ter que dizer assim, digite o salário, né? Para poder saber o que o programa quer fazer, né? Digite
digite o salário. Então ele vai pedir o salário, vamos deixar com print normal. Ele está reclamando aí por causa desse carinha, né? Talvez na sua máquina ele já esteja configurado e não reclame, né? No meu ele sempre reclama. Então digito o salário, eu vou calcular qual é o imposto de renda, baseado nessa tabela aqui, tá certo? Então se for até R$1.000 é 0. Então é isso que eu vou perguntar. Vamos perguntar com if, tá? If salário menor do que 1.000, na verdade ele fala até 1.000, então é menor ou igual, certo? Se for menor ou igual a 1.000, eu vou dizer que o imposto de renda que vai ser calculado, ele é 0. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ali é um percentual, tá? Então eu vou declarar aqui double imposto de renda igual, na verdade só double imposto de renda. E aqui eu vou dizer imposto de renda recebe 0, certo? Que é exatamente o percentual que eu quero. Bom, vamos ver a outra faixa. Se for de 1.000 até 3.000, 6,5. Então, vou dizer assim, ó, else. E aí eu vou perguntar de novo. If salário menor do que 3.000, então, o que eu tenho? Imposto de renda é 0,065, que é exatamente o percentual, né? 6,5. E aqui eu vou fazer outra faixa, até 5.000. Else, if, salário menor ou igual a 5.000. Se for menor ou igual a 5.000, qual é o percentual? Acho que é 9, né? 9. Então, 0,09. E em outra situação, seja maior do que 5.000, qual é o percentual do imposto de renda? 12. Então, vai ser 0,12. Certo? Bom, então eu só fiz escolher qual era o percentual. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar, né, pessoal? Então, o salário vezes esse valor aqui, para me dar qual é o desconto. Então, double desconto, vamos chamar assim, desconto, imposto de renda, vai ser igual ao salário vezes quanto? Vezes quanto? Imposto de renda. Certo? Então, quando for 1.000, 1.000 vezes 0, dá 1.000, né? Desculpe, dá 0. O imposto de renda é 0, porque eu não vou descontar nada. Se for 6.000, por exemplo, vai ser 6.000 vezes 0,12, que vai dar um valor que eu não sei quanto é, mas é quanto você vai ter que pagar de imposto de renda. E o problema, veja que ele pede assim, ó, calcule e mostre o valor a ser pago no imposto de renda, tá certo? Então aqui eu vou imprimir, né? Sysout, salário do funcionário igual mais salário. E vou imprimir aqui também desconto do imposto de renda igual mais desconto do imposto de renda. Então vamos rodar aqui, só para a gente ver se está tudo ok, certo? Então ele está pedindo para digitar o salário, vamos colocar aqui 800. Então, salário do funcionário 800, desconto do imposto de renda 0. Por quê? Porque ele entrou nessa faixa. Certo? Vamos rodar ele de novo. Digite o salário, 2.000. 6,5% de 2.000 dá 130, tá certo? Então, salário do funcionário 2.000 e desconto do imposto de renda 130, tá certo? Os valores estão meio chatos aí de calcular, mas aí se você pegar uma calculadora, você faz a conta direitinho. Rodando aqui para entrar nesse outro, né? Então, maior do que 3.000 e menor do que 5.000, né? 4.000, por exemplo. Então, 9% de 4.000 a 360, tá certo? Então, o salário 4.000, desconto imposto de renda 60. E acima de 5.000, se a gente rodar aqui e colocar 10.000,
eu tenho um desconto de 1.200, que é exatamente 12%. Certo? Então, está aqui o exercício, né, desse que está sendo solicitado aqui, tá certo? De uma forma bastante simples e resumida, estão aí, né, os dois exemplos aí que eu fiz, né, que foi na verdade esse e esse aqui, tá certo? Do comando de seleção, eu tenho outros exercícios que eu vou deixar aqui para que você possa fazer. Fazer um programa que lê um valor numérico que representa um mês e o programa mostre quantos dias tem um mês lido, não considerar os anos bissextos. Então, se for mês 1, ele mostra 31, se for mês 2, ele vai mostrar 28, se for mês 5, ele vai mostrar 31, se for mês, sei lá, 10, vai mostrar 30, enfim. Você vai ter que dizer aí qual é a quantidade de dias de cada mês. Tenho esse outro, tá certo? Um pouquinho mais chato, mas eu queria que vocês tentassem. Todos os anos, Dona Francisca fica na dúvida se o ano vai ter, melhor dizendo, 28 ou 29 dias, que é um ano bissexto. Você resolveu ajudar Dona Francisca e fez um programa que lê o valor que representa um ano e vai dizer se ele é bissexto ou não. Um ano é bissexto se ele for divisível por 400 ou se ele for divisível por 4 e não por 100. Tá certo? Então isso daqui é que vai dizer, daqui para cá é que vai dizer se o ano é bissexto ou não, certo? Tem um outro aqui, você leu na internet que existe uma fórmula que verifica o peso ideal de uma pessoa baseado na altura e no sexo. Sendo assim, você resolveu fazer um programa que lê a altura e o sexo de uma pessoa, masculino ou feminino, tá certo? Para identificar o sexo, e vai calcular qual é o peso ideal, de acordo com essa fórmula que está aqui. Então, se for homens, você digitou homem, você vai calcular 72,7 vezes esse H é a altura, tá certo? Aí você vai estranhar, por que é H, né? Porque H é de height, de altura em inglês, tá? Menos 58. E se for mulheres, 66,1 vezes a altura, menos 44,7. Tem um outro aqui, tá certo? Esse é bem bacana. Luca foi fazer um saque num caixa eletrônico e ele escolheu qual o valor a ser retirado. Então, 235, por exemplo. Mostre a menor quantidade de cédulas que devem ser usadas para o saque que Luca vai fazer. A gente tem essas cédulas de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. E se for, por exemplo, 253, vão ser duas de 100, uma de 50, uma de 2 e uma de 1. Sempre o menor número de cédulas, tá? Então, você tem que fazer a conta aí, pegando primeiro as centenas, né? Depois as dezenas e por último as unidades. Então isso daí você tem que... Isso é bem bacana de fazer. Caso você tenha qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá, pessoal? Eu tenho esse outro e tenho esse outro, tá certo? Aliás, tenho muitos, né? Tenho esses três aqui, tá certo? Vocês passam aí devagarzinho o vídeo, vocês podem ler o que tá aí, tá certo? E fazer os exercícios. É importante que você faça os exercícios, porque quanto mais exercício você fizer, melhor você vai entender, né, e se adaptar à nova linguagem, que é a linguagem Java. Bom, pessoal, vou ficar por aqui nesse vídeo, tá certo? Na próxima aula, dando um spoiler já, nós vamos abordar os comandos de repetição e aí nós vamos fazer um vídeo sobre for, while e do, que são as três estruturas de repetição que tem no Java. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí no vídeo. E até a próxima.